Jesus disse aos discípulos uma parábola, para mostrar que é preciso rezar sempre, sem desanimar. Como aquela viúva, que voltava todos os dias pedindo justiça. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam dia. Jesus viu a dor daquela mulher, uma viúva que lutava sozinha, dia após dia, e ensinou: Deus vê cada clamor, e nunca abandona aqueles que confiam nele. E Jesus concluiu: Eu vos digo, depressa Deus fará justiça aos seus escolhidos que clamam dia e noite. E então perguntou: Mas, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé sobre a terra? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha procurar o juiz pedindo: faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não me venha agredir. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz o juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos no dia e noite que gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhe fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, a palavra de Deus começa com uma parábola para os discípulos, para mostrar a necessidade de rezar. Aqui a palavra é muito interessante, que Jesus coloca isso como uma prioridade, é uma necessidade de rezar. Eu não sei quais são as necessidades individuais de cada um que aqui se encontra. Não sei como tem sido a qualidade da sua oração, ou se tem sido. Não sei como ela se dá, como ela acontece, mas Jesus dirige-se para os seus discípulos para dizer para eles que, de fato, existe essa necessidade. Pois bem, amados irmãos, quantas vezes, enquanto evangelho, nós ouvimos que Jesus se retirou do meio dos seus discípulos ou daqueles que lá estavam e foi para um monte rezar. Pois bem, se o nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus, tem necessidade de rezar, por que nós não temos? Por que nós não temos? Se Ele, que é Deus, que no estalar de dedo tudo acontece, Ele, que é Deus,
tem necessidade de rezar, queríamos nos perguntar por que nós não temos essa necessidade. Quando eu estava no seminário, nós tínhamos, como vocês aqui têm, as laudes, nós tínhamos todas as orações canônicas, laudes completas, que ao final, né? As vésperas, as horas canônicas, todas as horas canônicas. E todos iam rezar. Mas a pergunta que me vem na cabeça é: será que rezávamos? Porque entramos na capela. O risco, amados irmãos, de nós fazermos as coisas como a manada de boi faz, porque todo mundo está fazendo, então assim eu faço, para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Tem pessoas que fazem coisas ruins porque outros estão fazendo e elas fazem também. Para o bem e para o mal. E aí nós precisamos entender que não adianta entrar numa capela se eu não tenho a necessidade de rezar. Eu estou bem, eu não preciso. Olha esse rei. Ele não temia a Deus. Ele não tinha necessidade de rezar, ele estava bem. Comandava as coisas, comia, bebia, tinha festa, tinha isso, tinha aquilo. Estava bem, ele não tem necessidade de rezar. Para que rezar? Se eu estou bem. Se não brotar essa necessidade, até a nossa oração simulada, o que seria uma oração simulada? É como se eu estou aqui e não estou aqui. Só Deus pode ler o íntimo de cada um de nós. Somente Deus. Ninguém mais pode ler. Então, como é interessante para nós essa palavra de Deus, dizendo para os discípulos: olha, crie essa necessidade. Se faz necessário essa, se não tem, crie essa necessidade de rezar. E rezar sempre sem desistir. Porque há vários tipos de orações. Por exemplo, vou elencar 3. A oração de louvor, a oração de contemplação e a oração de petição. Nós mais vivemos na oração de petição. Nós mais vivemos, e Deus sabe disso, tá? Isso não é ruim, não. Não é ruim, não. Mas nós somente, muito mais, vivemos a oração de petição. Já entramos com a nossa lista para Deus. Eu quero isso, eu preciso disso, eu necessito disso. E aí, nós alencamos a nossa lista, como se faz uma lista para o supermercado, entregamos para Deus e queremos que Ele cumpra aquilo que nós pedimos. E muitas vezes nós pedimos, e para nós aquilo que nós pedimos é o certo, é o melhor para mim. Não é assim? Nós nunca pedimos nada que não é o melhor para mim. Eu sempre penso coisas que são melhores para mim. E quantas coisas que você pediu que era o melhor para você e você viu que não era o melhor? Você viu que não foi o melhor. E, no entanto, quantos de nós ainda que sabemos que não foi o melhor, ainda temos talvez a necessidade de repetir aquilo que não foi o melhor.
quando eu trabalhei na pastoral carcerária, 8 anos da minha vida, quantos meninos estavam lá, naquela pastoral, melhor, no presídio, na pastoral estava eu, né? E que saiu, tinha um lugar lá que eu não me lembro o nome, onde eles iam sair, né? Era o último lugar que eles ficavam lá e para assinar os documentos. E eu falava para eles o seguinte: olha, meu filho, vá com Deus. Vá com Deus. Vá com a experiência do amor de Deus no seu coração. Mas lembra de uma coisa para você. Aqui, nesse presídio, tem vaga. Não pensa que não tem vaga, não. Tem vaga. Vá e apronte, porque você sabe para onde vai voltar. 6 meses depois, estava lá. E não é que achou vaga? Tinha vaga. Tinha vaga. Então, veja bem, amados filhos, queridas filhas, será que as nossas necessidades, será que elas estão em sintonia com aquilo que Deus quer de nós? E nós precisamos questionar, nós precisamos nos perguntar: será mesmo? Será que eu tenho razão e Deus não tem? Será mesmo? E nós vamos nos perguntando até quando nós vamos insistir em dizer para Deus aquilo que é bom para mim. Até quando eu vou insistir em dizer para Deus aquilo que é bom para mim, sabendo que não é bom para mim. Sabendo que tem consequências, e eu tenho sofrido as consequências daquilo que eu acredito que é bom, embora não seja bom. E é Deus que está te dando? Porque diz a palavra de Deus, pode o pai dar uma cobra quando o filho pede pão? Não pode. Não é Deus que está te dando. Não é Deus. Deus não vai te dar a tua infelicidade. Isso não provém de Deus. Não provém de Deus. Deus não nos dá a infelicidade. E aqui, amados irmãos, aquela viúva, para mostrar a necessidade de rezar, ela batia na porta daquele homem injusto. Injusto. Para que ele fizesse justiça. E aponta para nós, o que aponta para nós aqui? O texto. Para mostrar a necessidade de insistir. Convença a Deus. Convença a Deus com a sua oração. Convença a Deus. E diz aqui o texto. Aquele homem que reconhecia que não tinha temor a Deus, que não se preocupava com ninguém, que não estava nem aí para ninguém. Ele olhava aquela mulher que insistentemente ia bater na sua porta, para que aquela mulher não voltasse mais, ele atendeu aquela mulher. E diz o texto aqui, e Deus não fará justiça com você? E o próprio texto responde, sim, ele vai. Ele fará a justiça dele, tá? Porque o que é certo para você, o que é bom para você, Deus sabe que não é, ele não vai te dar. Ele não vai te dar por quê? Porque ele te ama. Porque ele vai te dar porque ele te ama. Por isso ele não vai te dar. E aqui termina o texto dizendo assim,
Será que o Filho do Homem, quando vier, Jesus Cristo, quando vier, será que vai ainda encontrar fé sobre a terra? Bom, eu me permito responder. Eu me permito responder por mim mesmo. Se eu estiver aqui quando Jesus Cristo voltar, ele encontrará em mim fé, em mim. Em vocês já não sei. Cada um responda. Que cada um responda. Não sei se eu serei o único, não sei. Tem tantos santos, né, por aí, né? A gente vê a igreja canoniza tantos santos, é sinal de fé. Entendeu? Mas em mim, ele vai encontrar. É uma resposta aqui para essa pergunta. E que cada um possa responder. Cada um pode se responder. Então, veja bem, amados filhos, que palavra de Deus, que para nós hoje é uma formação para todos nós. Não é para vocês. Eu não estou pregando tão somente para vocês, mas para mim também. Para mim também. Eu sou alvo desse evangelho também. E nós precisamos, amados irmãos, observar a nossa vida. Será realmente que nós rezamos? Cadê o fruto dessa oração, gente? Cadê o fruto dessa oração? Quem está com espírito de contenda, de guerra, não tem vida de oração, gente. Quem cria cisano no meio do povo, não adianta. Eu vi na internet, né? A internet é muito interessante, né? Tem coisas boas e tem coisas ruins, né? Mas mostrou uma serpente, guiçando, jorrando o veneno, né? Durante a semana. Durante a semana ela estava guiçando o veneno dela durante a semana. No domingo, aquela serpente estava de véu e terço na mão. Compreende? Durante a semana, é o diabo em pessoa. Cria fofoca na comunidade, cria divisão, desrespeita a família, cria situação embaraçosa em casa. Mas domingo está de véu e terço na mão. E de repente reza até em latim. De repente. Reza até muito bonito. Então hoje nós precisamos parar de fingir que somos da igreja. Assume a sua fé contra Deus como aquele juiz. Assume a sua fé contra Deus. Mas tem consequências, nós sabemos isso. Tem consequência. Então que hoje nós consigamos observar a nossa vida e insistirmos na nossa mudança, na nossa conversão. Cada um de nós precisamos insistir na nossa oração para a nossa conversão, para que nós sejamos aquilo que Deus quer. Deus quer que nós sejamos. Insista para aquilo que Deus quer de você aconteça na sua vida. Tenha essa vida de oração constante. Tenha desejo de estar no santuário do Senhor, de corpo e alma. Como a corça anseia pelas águas,
Assim deve ser a nossa alma por Deus. Querermos Deus, e tudo vos será acrescentado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.